Fala pessoal do canal Fala Fono, pronto para um vídeo polêmico. Nós vamos conversar sobre o que não ensinar para a criança que está aprendendo a falar e você vai cair de queixo. Então fica ligado. Eu fiz um post no Instagram recentemente falando sobre o que não ensinar para a criança que está aprendendo a falar. E eu disse para não ensinar os números, as letras e as cores. E as pessoas ficaram simplesmente chocadas. Então eu vim aqui conversar com vocês um pouco por que não ensinar essas coisas para a criança que está aprendendo a falar. Veja bem, quando a gente fala de criança aprendendo a falar, a gente está falando de uma criança pequena, de 1, 2, no máximo 3 anos. E esses conceitos, eles são muito abstratos para essas crianças. Aí você pode dizer, mas meu filho sabe todas as letras, todos os números em inglês e português, todas as cores em inglês e português, e ele tem só 18 meses. Posso até acreditar que ele decorou e associou, mas não acredito que ele entenda o conceito e ele saiba operar com esse conceito. Vou dar um exemplo. A criança sabe as cores, os números e tal. Dificilmente você vai falar para ela, quantos biscoitos você quer? E ela vai falar 5? 6? Não, ela não entende os números, ela decorou os números. Ela vê uma imagem de um número e ela sabe o nome dele, mas ela não entende o conceito, que o número é uma quantidade, né? Isso vem depois. Existe uma hierarquia no desenvolvimento. Primeiro as crianças aprendem certas coisas e depois elas aprendem outras coisas. Então, primeiro as crianças aprendem coisas do universo concreto. Então, mamãe, papai, bola, carro, gato, cachorro, né? Que é o miau e o uau-uau, comida, banho, essas coisas mais palpáveis do dia a dia. Lá pelos 30 meses, ou seja, 2 anos e meio, a criança começa a entender alguns conceitos um pouco mais abstratos, como grande e pequeno, dentro, fora, em cima e embaixo, meu, seu, dele, nosso, mas ela não entende ainda conceitos tão abstratos quanto as cores, os números e as letras. Lá pelos 3 anos, ela começa a aprender as cores, né? Pode ser que ela aprenda antes disso, tá bom? As cores, por volta de 3 anos a gente espera que a criança esteja aprendendo, mas algumas realmente conseguem entender antes. E os números e as letras. A partir dos 3 anos, elas começam a aprender isso. Eu conheço pessoas que ensinam para criança de 2 anos os números, as letras, as cores em inglês e português. E ainda os planetas. Você imagina uma criança de 2 anos que sabe o nome de todos os planetas? Para que raios ela vai usar esse aprendizado, né? Além de ser uma decoreba, ela não tem nem a mínima noção de que ela está pisando na crosta terrestre, que nós estamos num planeta. Esse aprendizado, ele é muito inútil. Ele só serve para você mostrar que seu filho sabe decorar as coisas. E aí o que acontece? As pessoas gostam de fazer isso. Por quê? Porque elas acreditam que isso é um sinal de inteligência, né? Que, meu filho sabe as cores em inglês e português, ele sabe os planetas. Como se isso fosse um atestado de que a sua criança é inteligente, ou pior ainda, mais inteligente do que as outras. E isso não procede, isso não é verdade, né? Você decorar as coisas, você saber relacionar o nome com uma coisa, não é necessariamente um sinal de inteligência, né? Existem vários tipos de inteligência e as crianças podem desenvolver todos esses tipos de inteligência, né? Decoreba é um tipo de inteligência muito inútil hoje em dia. Afinal de contas, o que você quiser saber, você escreve no Google e ele te mostra. Agora, uma criança que sabe resolver problemas, uma criança que sabe calcular o risco, uma criança que sabe quando obedecer ou quando ser autêntica, quando que tem essa habilidade social de entender quando um limite é claro, ok, daqui eu não passo, ou quando um limite, tá bom, eu posso puxar mais a barra um pouquinho. Essas soft skills que a gente chama, né, que são habilidades macias, né, essas questões, essa inteligência, isso você não aprende decorando, isso você aprende vivendo. E as crianças que estão decorando, elas estão perdendo tempo de vivência e ganhando tempo de decoreba. Mas por que as pessoas ensinam tanto, então, as letras, os números e as cores para as crianças pequenas? Porque a gente parte muito de uma visão de aprendizado pedagógico, né? Ou seja, assim, deslocado da realidade e conceitual. Então, o que está nos livros, as formas geográficas, os planetas, essas coisas que são mais deslocadas da realidade. E o que a criança pequena precisa? De coisas contextualizadas, né? De coisas palpáveis, de aprendizado com um lastro. E o que a criança que está aprendendo a falar precisa?
Ela precisa do poder da linguagem. E isso é dado para ela quando ela sabe usar palavras que vão de encontro ao que ela quer, ao que ela precisa, com o universo real, que ela consiga se comunicar com essas palavras. Então, uma criança que fala mamãe, papai, nham, nham, quero comer, ou então uco, quero suco, tô com sede, né? Então, ela tem muito mais poder de linguagem do que uma criança que sabe todos os números, as letras e as cores, porque nessa idade, esse aprendizado é simplesmente inútil, né? A não ser que, quero a bola, que cor você quer a sua bola? Azul, né? Ok, mas ela poderia muito bem apontar. De qualquer forma, gente, fica aqui essa reflexão, essa discussão, e eu espero que isso tenha feito você abrir um pouco a sua mente, né, para outras possibilidades, né, para você aproveitar esse tempo com a sua criança para dar um conhecimento significativo para ela, tá bom? Vejo vocês na semana que vem. Deixe aqui seus comentários e a gente vai se falando. Beijos!